Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 5 da Química 1, continuando aí à frente da orgânica, e vamos ver então as regras básicas de nomenclatura orgânica. Antes da gente entrar de fato no capítulo, eu quero lembrar vocês dos recursos que vocês têm disponíveis aí para vocês utilizarem, principalmente nesse momento que a gente está aí à distância, tá? Então, estão sendo disponibilizados roteiro de estudos de cada capítulo para direcionar vocês, para guiar vocês aí no estudo em casa. Vocês têm acesso ao livro digital com todo o conteúdo de vocês. Estão acontecendo aulas ao vivo do SAS todos os dias, com revisão de conteúdos passados, com os conteúdos que a gente está trabalhando nessas aulas aqui também. E o SAS TV, que a gente já estava mais acostumado a utilizar, que tem aulas gravadas já por capítulo, que pode auxiliar vocês aí durante os estudos, tá certo? Vamos fazer o possível para a gente usar o maior número de recursos possíveis para que a gente não fique comprometido aí com o nosso conteúdo. Combinado? Bom, a gente vai começar a trabalhar então as regras de nomenclatura. Vocês vão ver que em cada slide eu tô deixando, em cada parte que eu tô trabalhando, eu tô deixando o livro com as páginas que tá, para vocês acompanharem no livro, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar pelos hidrocarbonetos, normal, de cadeia normal. Isso significa o quê? Que a cadeia é linear, não tem ramificação nenhuma, tá? Então, eu vou ter aqui prefixo, infixo e sufixo. O que é cada uma dessas coisas? O prefixo indica pra gente o número de carbonos na cadeia. Então, quando eu tenho um carbono só na cadeia, o prefixo é met, 2, et, 3, prop, 4, but e assim por diante, tá, pessoal? É necessário que vocês saibam identificar isso. O que é o infixo? Ele vai indicar para a gente a saturação ou insaturação desse composto. Então, quando eu tenho somente ligações simples, composto é saturado, o infixo AN. Se ele é insaturado com ligação dupla, EN. Com ligação tripla, IN. E se eu tiver ele insaturado com duas ligações duplas, DIEN. E o sufixo vai indicar a função química. No caso aqui, a gente está trabalhando com hidrocarboneto. Então, a gente viu que o final sempre é O. Mas quando eu tiver um álcool, é OL. Se eu tiver um ácido carboxílico, oico, cetona, ona e aldeído, AL. Ok? Se eu tiver hidrocarbonetos ramificados, tudo isso que eu acabei de falar continua valendo. Só que eu vou precisar fazer algumas coisas antes. E aí eu quero que vocês vão lá na página 5 e 6 do livro de vocês e observem a tabela dos principais radicais alquila. E também na página 10 e 11 os radicais derivados. Pessoal, essa tabela precisa saber, tá? Por isso que eu coloquei esse olhinho aí gigante, é para ficar de olho nessa tabela, porque senão é impossível dar nome para os compostos. E aí depois que você já aprendeu todos os radicais, ou a grande maioria deles, os mais utilizados, primeiro passo, a gente vai identificar a cadeia principal. Quem que é a cadeia principal? A que tem o maior número de carbonos. Depois, eu vou numerar a cadeia principal. Da onde que eu começo a numerar a cadeia principal? Do lado que eu tiver a função orgânica principal, ou no caso de hidrocarbonetos, como eu não tenho uma função orgânica principal, eu vou numerar de um jeito que os substituintes ficam no menor número possível, tá bom? Então, isso é uma regrinha. Depois, eu vou identificar os substituintes, e aí entra a tabela que eu acabei de falar para vocês. 4. Nomear os substituintes em ordem alfabética, precedendo o nome do hidrocarboneto. Então, eu fui lá e identifiquei que eu tenho um metil e um etil. Então, eu vou lá, coloco em ordem alfabética. Então, o etil vem primeiro, etil, metil e o nome do hidrocarboneto, igual a gente nomeou prefixo, infixo e sufixo, ok? Passo 5, indicar os números dos substituintes. Então, eu vou ter que ir lá e colocar 2-etil, 4-metil, sei lá, pentano. Então, preciso indicar a posição dos meus substituintes. Por isso que é importante lá no passo 2, numerar a cadeia principal certinho. Depois, o passo 6,
indicar os números das insaturações antes do infixo. Então, lá lembra do prefixo, infixo, sufixo. O infixo, ele determinava as insaturações, an, en, in ou de en. Então, eu vou ter que cortar o pente do eno, por exemplo, se for um penteno, e colocar antes do en a posição da dupla ligação. Então, fica, por exemplo, pente 2-eno, certo? Precisa indicar. No caso dos hidrocarbonetos cíclicos, está lá na página 9 do livro de vocês, os ciclos que tiver apenas um substituinte, não é necessário a numeração. Basta colocar o nome do substituinte mais o ciclo na frente do hidrocarboneto, tá? Então, por exemplo, etilciclopentano. Se eu tiver ciclos com 2 ou mais substituintes, eu vou numerar o ciclo do carbono com mais substituintes e sempre vou obedecer à regra dos menores números. Então, pessoal, se eu tiver lá, por exemplo, um carbono tem 2 substituintes e o outro tem um só. Então, eu vou começar pelo carbono que tem 2. Se todos tiverem um só, eu vou começar por aquele que vai me dar os substituintes dos menores números, certo? E, de novo, os substituintes sempre aparecem em ordem alfabética. Lembrando que, se eu tiver 2 substituintes, por exemplo, dimetil, o di não entra na ordem alfabética, tá? É o nome do substituinte. E aí, entra os hidrocarbonetos aromáticos, agora os últimos que a gente vai ver, tá lá na página 10, que vai obedecer às mesmas regras dos hidrocarbonetos cíclicos. A gente só tem que ter cuidado com uma coisa. No benzeno, as posições, o indicador de substituinte, se eu tiver substituinte no carbono 1 e 2, quando eu tiver, por exemplo, 2 substituintes, eu vou chamar ele de orto. Se eu tiver no carbono 1 e 3, vou chamar de meta. No carbono 1 e 4, vou chamar de para. Então, fica, por exemplo, para metilbenzeno. Então, isso indica que eu tenho, para dimetilbenzeno, no caso, que eu tenho substituintes metil nos carbonos 1 e 4, certo? Então, pessoal, façam exercícios, leiam o capítulo aí com atenção, pra gente conseguir aí que vocês absorvam esses conteúdos. São muitas regrinhas, ficaria muito extenso se eu fosse aqui dar exemplos e a gente for nomeando cada uma, tá? Mas eu preciso que vocês façam isso em casa. Então, em resumo, esse capítulo falou que a nomenclatura dos hidrocarbonetos é a base para a nomenclatura dos demais compostos orgânicos. Os compostos orgânicos de cadeia normal são formados por prefixo, infixo e sufixo, e tem regras para nomear os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, a gente tem que observar os radicais, identificar e numerar a cadeia principal para prosseguir com as etapas de nomeação, certo? Atividades para a sala, página 11 e 12. Atividades propostas, página 12 e 13. Façam esses exercícios. Se surgir dúvida, assiste a aula de novo, assiste o SAS TV, leiam o livro, façam exercícios para conseguir aí absorver esse conteúdo. Se surgiu dúvida, mesmo assim não conseguiu fazer algum exercício, o canal de atendimento do SAS Conecta já está disponível. Então, vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Estou à disposição para o que vocês precisarem aí, certo? Em relação à tarefa de casa online, eu vou gerar relatório dia 17 de abril, tá? Então, a partir de hoje, vocês têm aí aproximadamente 2 semanas para finalizar esses conteúdos. As próximas aulas, eu vou selecionar alguns exercícios do capítulo anterior e desse para fazer com vocês. Então, vou mandar a aula com alguns resolvidos para ir também mostrando como que esses conteúdos são trabalhados nos exercícios para ajudar vocês, certo? Então, pessoal, vamos todo mundo fazer a nossa parte, vamos ficar em casa e produzindo aí, andando com conteúdo de acordo com o nosso cronograma, ok? Então, até mais!